Eu matei o meu irmão com as minhas próprias mãos, mas ninguém acreditou em mim porque o veneno que usei era o amor que ele roubou. A minha madrasta, aquela víbora de sorriso falso, plantou a semente da destruição na nossa família lisboeta, e o meu pai, covarde como o vinho azedo que bebe todas as noites, colheu-a para me esmagar. E a minha namorada? Ela era o sol que iluminava as ruas empedradas de Alfama, mas eles a apagaram para que o meu irmão pudesse brilhar, e eu jurei que os faria todos pagar, um a um, até que o Tejo se tingisse de sangue. O ar de Lisboa no verão de 2018 cheirava a mar e a sardinha assada, mas para mim, era o fedor de traição que impregnava cada esquina. Eu tinha 24 anos, acabara de formar-me em engenharia na Universidade de Lisboa, e pensava que o mundo era um azulejo perfeito, daqueles que adornam as fachadas antigas do Chiado, imaculados e eternos. Mas a família é como o fado, melancólica, imprevisível e sempre pronta para te cortar a alma com uma nota aguda. O meu nome é João, e cresci nas sombras de um pai ausente e de uma mãe que partiu cedo demais, um acidente de carro na autoestrada para o Algarve, quando eu tinha 10 anos. O meu pai, Manuel, era um homem de negócios medíocre, dono de uma pequena loja de vinhos no Bairro Alto, onde vendia garrafas de Porto como se fossem promessas vazias. Ele casou-se de novo 2 anos depois, com a Isabel, uma mulher de 35 anos na altura, vinda de uma família abastada de Cascais, com olhos verdes como o Atlântico em fúria e um sorriso que escondia presas afiadas. Ela era a madrasta perfeita no papel, elegante, culta, frequentadora de óperas no São Carlos. Mas por baixo, era uma calculista, uma aranha tecendo teias em cada conversa de jantar. O meu irmão mais velho, Pedro, tinha 28 anos e era o filho biológico dela de um casamento anterior, um rapaz bonito, de cabelos escuros ondulados e um charme que conquistava as mulheres nos bares de Cais do Sodré como se fossem moscas. Ele trabalhava na loja do pai, mas passava mais tempo a paquerar clientes do que a embalar garrafas. Eu idolatrava-o na infância, seguia-o pelas ruas estreitas de Alfama, onde crescemos num apartamento apertado com vista para o castelo de São Jorge. Mas à medida que crescemos, o ciúme dele por mim, pelo meu sucesso académico, pela minha independência, começou a ferver como o caldo verde no fogão da avó. E então veio a Ana. Encontrei-a numa noite de fado no Senhor Vinho, um tasco escondido nas ruelas. Ela era de Coimbra, estudante de literatura, com cabelos castanhos que caíam como cachoeiras sobre os ombros e olhos castanhos que pareciam conter todos os segredos do mondego. Dançámos ao som de uma voz rouca cantando sobre amores perdidos, e nessa noite, sob as luzes amareladas, soube que era ela. Namorávamos há um ano quando tudo desabou. A Ana era o meu porto seguro, a razão pela qual eu acordava cedo para correr ao longo do Tejo, sentindo o vento salgado limpar as mágoas da família. Aquele jantar de domingo em casa, no nosso apartamento em Alfama, era como qualquer outro, a mesa de madeira escura coberta com guardanapos de renda que a Isabel insistia em usar, pratos de bacalhau à brás fumegantes, e o vinho tinto de dor fluindo como sangue. O pai presidia à cabeceira, com a sua gravata frouxa e o bigode grisalho, contando anedotas sobre clientes excêntricos. Pedro ria alto, sempre o centro das atenções, enquanto eu e a Ana nos sentávamos lado a lado, as nossas mãos entrelaçadas debaixo da mesa como um segredo partilhado. Mas nessa noite, o ar estava carregado, como antes de uma tempestade de verão. A Isabel serviu o vinho com um brilho nos olhos que eu não reconheci de imediato, era fome, não afeto. João, querido, disse ela, a voz suave como o veludo de um vestido de flamenco, temos de falar sobre o teu futuro. O Pedro está a pensar em expandir a loja, talvez abrir uma filial no Porto. Precisas de te envolver mais na família, não achas? Eu sorri, desconfortável, apertando a mão da Ana. Mãe, eu tenho o meu emprego na firma de engenharia. Está tudo bem assim. Chamei-a de mãe por educação, mas nunca senti o laço. O pai pigarreou, evitando os meus olhos, e Pedro inclinou-se para a frente, com um sorriso predatório. Irmão, a Ana é fantástica, mas... E se ela te distraísse dos negócios? As mulheres vêm e vão, mas a família é para sempre. A Ana riu, nervosa, mas eu senti o estômago revirar. Era o tom dele, sempre condescendente, como se eu fosse o irmão mais novo e fraco. A Isabel interveio, tocando o braço do pai com delicadeza calculada. Manuel, diz ao João. Ele precisa de ouvir de ti. O pai engoliu em seco, o copo de vinho tremendo na sua mão. Filho. A Isabel tem razão. O Pedro precisa de estabilidade. Ele
Ele gosta da Ana. E eu acho que devias dar-lhe uma oportunidade. O mundo parou. O fado ao fundo, vindo de um vizinho, soou como um lamento fúnebre. A Ana soltou a minha mão, os olhos arregalados. O quê? Manuel, isso é uma piada, não é? Mas o pai não riu. Ele baixou a cabeça, murmurando algo sobre o bem da família e tradições portuguesas que não se quebram. Pedro sorriu, estendendo a mão para tocar o ombro da Ana, e ela recuou como se queimasse. Eu levantei-me, a cadeira rangendo contra o chão de azulejos. Vocês estão loucos. A Ana é minha. Ninguém a vai tocar. Saí batendo com a porta, o eco reverberando pelas escadas estreitas de Alfama, mas o dano estava feito. Naquela noite, deitado na cama da Ana num quarto alugado no Bairro Alto, chorei pela primeira vez desde a morte da mãe. Ela acalmou-me, sussurrando que era só uma loucura passageira, mas eu via nos seus olhos o medo de uma mulher que cresceu numa família conservadora de Coimbra, onde o escândalo é pior que a morte. Dias depois, o pai ligou-me para o trabalho. A sua voz era um sussurro rouco, como se fumasse um maço de cigarros por dia. João, vem a casa. Temos de resolver isto. Fui, contra o meu instinto, porque o sangue é mais grosso que a água, ou assim diz o provérbio. Encontrei-o na loja, entre prateleiras de garrafas poeirentas, o sol filtrando-se pelas janelas empoeiradas. A Isabel estava lá, é claro, arrumando rótulos com precisão cirúrgica. Pedro ausente, no ginásio, disse o pai. Ele fechou a porta, o sino tilintando como um aviso. Filho, a Isabel. Ela descobriu coisas sobre a Ana. Coisas que não são boas para a família. Meu coração acelerou. Que coisas? Ele hesitou, limpando o suor da testa. Ela vem de uma família com dívidas. E há rumores, João. Rumores sobre o passado dela em Coimbra. O Pedro pode lidar com isso. Ele é mais experiente. Era mentira, eu sabia. A Ana era pura como o vinho verde, mas a Isabel de ser à taia. Não acredito nisso, rosnei. O pai agarrou-me pelo braço, os olhos suplicantes. Pelo amor de Deus, João. A Isabel ameaçou deixar-me se não resolvesse isto. Ela controla as finanças, filho. Sem ela, perco tudo, a loja, a casa. E o Pedro? Ele precisa dela. Faz isto por mim. O choque foi como um murro no estômago. O meu próprio pai, trocando a felicidade do filho pela paz doméstica. Saí dali zonzo, as ruas de Lisboa girando à minha volta como um carrossel quebrado. Liguei para a Ana, marquei um jantar no Time Out Market, sob as luzes neon e o burburinho de turistas. Contei-lhe tudo, as palavras saindo aos tropeços. Ela chorou, mas foi forte. João, não os deixes vencer. Somos nós contra o mundo. Mas o mundo, em Lisboa, é pequeno demais para segredos grandes. Naquela semana, Pedro começou a mandar mensagens para ela, conversas inocentes, dizia, mas eu via as notificações piscando no telemóvel dela quando dormia. A Isabel convidava-a para chás na casa de Cascais, para falarmos como mulheres, e o pai evitava-me nos jantares, enfiando-se no escritório com garrafas de gin. O ápice veio numa noite chuvosa de outono, o Tejo inchado e cinzento como o meu humor. O pai irrompeu no meu apartamento, o casaco encharcado, o rosto contorcido. Acaba com ela, João. Agora. A Isabel disse que se não o fizeres, conta tudo ao Pedro sobre a tua mãe. Meu sangue gelou. A minha mãe. O acidente. O que queres dizer? Ele desabafou, as palavras jorrando como vinho derramado. A Isabel tinha descoberto um segredo antigo, que a minha mãe tivera um caso, que o acidente talvez não fosse tão acidental. Mentira ou não, era o suficiente para me calar. Termina com a Ana, ou perdes tudo. Incluindo o teu lugar na família. As palavras dele ecoaram na minha mente enquanto eu assentia, o coração partido como um azulejo pisado. Liguei para ela nessa noite, a voz falhando. Acabou, Ana? Não posso mais. Ela implorou, chorou, mas eu desliguei, caindo de joelhos no chão frio, o choro misturando-se à chuva contra a janela. Pedro apanhou-a no dia seguinte, como um predador à espera.
Vi as fotos nas redes sociais dele, eles no Lisboa Factory, rindo sob as luzes coloridas, as mãos dela no braço dele. O meu mundo desabou, e com ele, nasceu a raiva, uma chama lenta, como o lume de um grelhador em alfama, pronta para consumir tudo. Os meses seguintes foram um purgatório pessoal, um fado interminável cantado nas ruas vazias de Lisboa à meia-noite. Eu via a Ana em todo o lado, no cheiro de pastéis de nata na Confeitaria Nacional, onde íamos aos domingos, no som das gaivotas sobre o Tejo, e quando as risadas dela nas nossas caminhadas, até no vinho que bebia sozinho no meu apartamento, amargo como a traição do pai. O trabalho na firma de engenharia tornara-se uma âncora, projetos de pontes e edifícios que eu desenhava com linhas precisas, como se pudesse reconstruir a minha vida com réguas e compasso. Mas à noite, a mente traidora revivia cada momento, o toque da pele dela, o sussurro, amo-te, no escuro, e agora, o vazio onde ela estivera. Pedro exibia a conquista como um troféu. Mensagens dele no grupo familiar, a Ana e eu vamos ao Porto no fim de semana. Sugestões de vinho. Com emojis de coração e vinho, claro. O pai respondia com boa escolha, filho, e a Isabel com que orgulho, Pedro. A família em primeiro. Eu lia e relia, os dedos tremendo no telemóvel, até que bloqueava o grupo, mas o veneno já estava no sangue. Comecei a segui-los nas sombras, não como um louco, mas como um homem ferido, precisando de provas para alimentar o fogo interior. Uma noite, no cais do Sodré, espreitei de um bar escuro enquanto eles dançavam no incógnito. A Ana parecia feliz, ou pelo menos fingia bem, o vestido vermelho colado ao corpo, rindo para as piadas dele. Mas vi o momento, quando Pedro beijou, ela hesitou, os olhos varrendo a multidão como se procurasse por mim. O meu coração apertou, uma mistura de alívio e ódio. Ela ainda pensava em mim. Mas porquê? Por que não lutar? Coimbra ensinará a ser obediente, talvez, ou o medo de escândalos em famílias portuguesas, onde o nome vale mais que o amor. Confrontei o pai na loja, uma tarde de dezembro com o Natal a piscar nas luzes da rua. Ele estava a arrumar garrafas de moscatel, o rosto enrugado como casca de sobreiro. Porquê, pai? Por que me fizeste isto? Ele parou, o pano na mão imóvel. João, era pelo bem maior. A Isabel. Ela tem ligações. Podia ajudar o Pedro a casar bem, a expandir o negócio. Tu és forte, vais encontrar outra. Ri, um riso seco como o Alentejo em seca. Forte. Tu vendeste o teu filho por uma mulher que te mama as finanças. E a minha mãe? Aquela história do caso, era mentira, não era? Ele corou, desviando o olhar para a janela embaçada. Não importa. O passado fica no passado. A família agora é esta. Saí dali com o estômago revirado, mas algo mudara, a culpa dele era uma fresta na armadura. Comecei a investigar, devagar, como um engenheiro que mede fundações antes de construir. Contratei um detetive discreto, um tipo de Belém com sotaque carregado e olhos de falcão, para seguir a Isabel. O que queres saber, rapaz? Perguntou ele num café à beira-rio. Tudo. Quem ela é de verdade? Os relatórios chegavam por e-mail. A Isabel tivera 2 casamentos antes do pai, ambos acabados em divórcio com acusações de infidelidade, dela, não dos maridos. O primeiro ex, um banqueiro de Lisboa, perdera a custódia do Pedro por instabilidade emocional. O segundo, um advogado do Porto, suicidou-se após ela o deixar falido. Não era prova de crime, mas de um padrão. Ela sugava homens como vinhos velhos, espremendo cada gota de valor. E o Pedro? Ele sabia. Uma foto borrada mostrava-os a discutir num restaurante de Cascais, ela a gesticular furiosamente, ele a sentir como um cão treinado. A raiva cresceu, ramificando-se como as raízes de uma oliveira centenária. Comecei a planear, não com violência bruta, isso era para tolos, mas com precisão psicológica, cavando buracos sob os alicerces deles. Primeiro, a Ana. Liguei-lhe numa noite de insônia, o relógio marcando as 3 horas, o Tejo negro lá fora. Ana, preciso de te ver. Por favor. Ela hesitou, a voz cansada. João, não. Pedro. É complicado. Mas veio, ao Parque Eduardo VII, sob as luzes dos carvalhos, o ar frio mordendo a pele. Ela estava linda, mais magra, os olhos assombrados. O que queres?
Abracei-a, e ela não resistiu de imediato. Contei-lhe tudo, as ameaças, as mentiras sobre a mãe, o controle da Isabel. Ela chorou, batendo no meu peito. Eu sabia que era forçada, João. O Pedro é vazio. Ele fala de ti o tempo todo, com inveja. Mas a família dele, a Isabel, pressionou-me. Disse que me arruinava a carreira se não aceitasse. Abracei-a mais forte, o cheiro dela, lavanda e mar, invadindo-me como um bálsamo. Vem comigo. Deixemo-los. Mas ela abanou a cabeça. Não posso. Não ainda. Preciso de tempo. Saí dali com uma faísca de esperança, mas o ódio intacto. O próximo passo foi o pai. Marquei um jantar só nós os dois, no solar dos Presuntos, um restaurante antigo no Chiado com paredes forradas de azulejos azuis. Ele chegou atrasado, cheirando a vinho. O que é isto, filho? Reconciliamo-nos. Servi-lhe um copo de tinto, observando-o beber. Conta-me a verdade sobre a mãe. Ele engasgou, tossindo. João, para. Isso é passado. Insiste, calmamente, como se desenhasse uma linha reta. Se não contares, conta a Isabel sobre os teus desvios na loja. Aqueles cheques falsos para cobrir as apostas no casino do Estoril. Era um blefe, mas ele empalideceu. Desabafou, o caso da mãe era rumor, espalhado pela Isabel para o controlar após o casamento. Ela descobriu os meus erros financeiros, João. Ameaçou divorciar-se e levar tudo. Ri amargamente. Então vendeste-me para a salvar. Ele chorou, o homem que o idolatrara reduzido a uma casca. Perdão, filho. Mas a família. A família é uma ilusão, cortei. E eu vou destruí-la. Deixei-o ali, a semente da dúvida plantada. Enquanto isso, Pedro e a Ana aprofundavam um namoro falso, jantares em Belém, passeios no oceanário. Eu via tudo pelas redes, cada like uma facada. Mas comecei a contactar amigos comuns de Coimbra, sussurrando dúvidas sobre o Pedro. Ele é volúvel, Ana. Cuidado. Pequenas gotas erudindo a confiança. A Isabel foi o alvo principal. O detetive encontrou mais. Ela manipulava o testamento do avô do Pedro, desviando a herança para si. Marquei um café com ela em Cascais, fingindo reconciliação. Mãe, peço desculpa. Vamos esquecer. Ela sorriu, vitoriosa, mas eu gravei a conversa no telemóvel escondido. Ela gabou-se, subtilmente, de saber lidar com homens fracos como o teu pai. Tinha prova. O Natal chegou como uma praga. O jantar familiar no apartamento, com luz a piscar na árvore e o cheiro de rabanadas no ar. Pedro e a Ana sentados juntos, mãos dadas. O pai evitava o meu olhar. A Isabel reinava, servindo leitão assado. Brindei, à família. Mas nos meus olhos, eles viram o brilho, não de alegria, mas de algo sombrio. Naquela noite, enviei o áudio anónimo para o e-mail do Pedro, a voz dela, admitindo manipulações. Ele ligou-me furioso. O que é isto, traidor? Ri. Só a verdade, irmão. Bem-vindo ao jogo. A partir daí, as fissuras apareceram. Ana começou a questionar Pedro, discussões vazavam para as mensagens que eu via através de um app de espionagem. Sim, baixei um, a desespero leva a extremos. O pai bebia mais, sombras sob os olhos. A Isabel apertava as teias, mas eu sentia o cheiro de medo. A vingança não era um ato, era uma erosão lenta, como o mar batendo nas falésias da costa vicentina. E eu era a maré, imensurável. O inverno de 2019 engoliu Lisboa num manto de neblina, e com ele, a minha sanidade começou a desfiar-se como um novelo de lã esquecido no sótão. Acordava a suar, sonhando com o rosto da Ana distorcido em agonia, ou com o pai afogando-se no Tejo enquanto a Isabel ria da margem. O terapeuta que consultei, um homem calvo de Alcântara, com óculos grossos e sotaque suave, diagnosticou-me stress pós-traumático familiar, mas eu sabia melhor, era ódio puro, fermentando como o vinho do Douro nas barricas escuras. João, disse ele, a raiva consome quem a carrega. Mas eu sorria, respondendo, não, doutor. Ela forja. As fissuras na família alastravam-se. Pedro e a Ana brigavam cada vez mais,
Eu recebia atualizações do detetive, agora um aliado pago, com fotos de discussões acaloradas no terreiro do Paço, ela a gesticular, ele a gritar. Ele é um mentiroso, ouvia dizer numa gravação de voz que ele acidentalmente partilhou num grupo errado. O meu coração saltou, ela ainda lutava, no fundo. Mas o Pedro contra-atacava, espalhando rumores sobre mim nas redes. O meu irmão é instável, cuidado com ele. Amigos comuns afastaram-se, o meu círculo encolhendo como a pele num dia frio. O pai desmoronava-se visivelmente. Encontrei uma manhã na loja, rodeado de garrafas vazias, o bigode desgrenhado. João, o que fizeste? A Isabel sabe do áudio. Diz que vais destruir-nos. Fingi surpresa. Destruir? Pai, tu começaste isso. Ele implorou, de joelhos no chão sujo, diz-me o que queres. Dinheiro. A loja. Ri, ajudando-o a levantar-se. Quero justiça. Conta a Ana a verdade sobre a Isabel. Ele abanou a cabeça, aterrorizado. Não posso. Ela me mata. Mas plantei a dúvida mais fundo, deixando um dossiê anónimo na secretária dele, impressões dos relatórios do detetive, provas dos desvios financeiros dela. A Isabel, astuta como uma raposa do Alentejo, contra-atacou primeiro. Ligou-me para o trabalho, a voz melosa, João, querido, vem a Cascais. Vamos conversar, só nós. Fui, armado com o gravador no bolso. A casa dela era um palácio de vidro e mármore, com vista para o mar agitado, azulejos mouros nas paredes. Serviu-me chá de limão, sentando-se graciosa no sofá de veludo. Sei o que estás a fazer, João. Os áudios, as sombras. Para. Sorri, bebendo devagar. E se não parar? Os olhos dela estreitaram-se, verdes como veneno. Perdes tudo. O teu emprego, tenho amigos na firma. A tua reputação. E a Ana? Eu conto-lhe sobre o teu vício em stalkear. Gelou-me o sangue. Como sabia? O detetive, talvez comprado por ela. Mas contra-ataquei. E se eu contar ao Pedro sobre o testamento? Como desviaste a herança do avô para as tuas viagens a Paris? Ela empalideceu, mas recuperou provas. Mentiras de um rapaz amargurado. Saí dali com o coração a martelar, mas o gravador captara o tremor na voz dela, medo, puro medo. Enviei o ficheiro para um advogado amigo de Coimbra, preparando o terreno. Enquanto isso, a Ana contactou-me numa mensagem desesperada. João, preciso de falar. O Pedro é um monstro. Encontra-me no mirador da Senhora do Cabo. Fui, o coração aos saltos, subindo a Serra de Sintra sob uma chuva fina, o castelo de picos como dentes no horizonte. Ela esperava, encolhida no banco de pedra, o cabelo molhado colado ao rosto. Abraçou-me, soluçando. Ele me bateu, João. Não fisicamente, mas com palavras. Diz que sou como tu, fraca, instável. E a Isabel? Ela incentiva. Ouvi, a raiva subindo como baile. Vem viver comigo. Acaba com ele. Ela hesitou, os olhos cheios de lágrimas. E a família dele? O escândalo em Coimbra. Os meus pais não perdoam. Mas beijou-me, um beijo salgado de chuva e saudade, e nessa noite, na minha cama, redescobrimos-nos. Não era sexo de paixão cega, mas de cura, toques gentis, sussurros de perdão, e, nunca mais. Acordámos entrelaçados, o sol de Sintra filtrando-se pelas cortinas, e planeámos, ela terminaria com Pedro, eu aceleraria a vingança. Mas o destino, caprichoso como o fado, interveio. Dias depois, Pedro descobriu-nos. Invadiu o meu apartamento ao meio-dia, o punho cerrado, o rosto vermelho como tomate de Alentejo. Traidores. Ela é minha. A Ana gritou, escondendo-se atrás de mim. Lutámos, não uma briga limpa, mas um emaranhado de socos e insultos, derrubando lâmpadas e livros. Ele acertou-me no queixo, eu no estômago dele. O sangue misturou-se no chão, e quando o pai chegou, alertado pelo barulho, separou-nos com gritos roucos. Parem, pelo amor de Deus. Somos família. A Isabel apareceu logo, como uma sombra, acalmando Pedro com carícias maternais. Vês,
Manuel. O João é o problema. Instável, como a mãe dele. A Ana fugiu, chorando, prometendo ligar. O pai arrastou-me para a cozinha, enfaixando o meu queixo com mãos trêmulas. Por quê, filho? Por que nos fazes isto? Explodi, tu nos fizeste. A Ana era minha, e tu a entregaste a ele por causa dela. Apontou para a Isabel, que fingia consolar Pedro na sala. Ele baixou a voz, eu sei. Mas ela tem vídeos. Do Pedro com outras mulheres, mas também de ti, João. No casino, apostando o que não tens. Ela usa isso contra todos. A revelação acertou-me como um soco. A Isabel filmara-me no Estoril, meses antes, numa noite de fraqueza após uma discussão com a Ana. Chantagem em camadas, uma teia perfeita. Saí dali ferido, mas esclarecido. Para a derrubar, precisava de ir ao cerne, o Pedro, o elo fraco. Comecei a infiltrar-me na vida dele, juntei-me a um grupo de amigos dele no ginásio de Alcântara, fingindo interesse em boxe. Irmão, deixa o passado, disse-lhe ele, batendo-me nas costas após um sparring. Mas eu via a fragilidade, o ciúme dele por mim era uma ferida aberta, sangrando a cada elogio que eu via sobre o meu trabalho. Semeava dúvidas, a Ana fala de mim, sabes? Diz que foste uma distração. Ele ria, mas os olhos traíam, insegurança, o calcanhar de Aquiles. A Ana mudara-se para o meu apartamento, em segredo, trabalhando remotamente de Coimbra via videochamadas. As noites eram oásis, cozinhávamos cataplana, dançávamos fado na sala, curando as cicatrizes. Mas o dia era guerra. O pai ligava, suplicante, reconcilia-te com o Pedro. A Isabel está furiosa. Ignorava-o, focando no plano, expor os desvios dela ao Pedro, fazer com que ele se virasse contra a mãe. Numa noite de fevereiro, o vento uivando do Atlântico, enviei ao Pedro um e-mail anónimo com extratos bancários falsificados, não autênticos, do detetive, mostrando transferências dela para contas offshore. A tua mãe rouba-te, Pedro. Acorda. Ele ligou-me histérico, és tu, não és? Maldito. Mas a semente germinara. Dias depois, ouvi-os gritar na casa, mãe, como pudeste? A Isabel negava, mas o veneno espalhava-se. Eu sentia o controlo, pela primeira vez, como um arquiteto vendo as fundações assentarem. Mas o preço era alto, insônias, paranoia, o espelho mostrando um homem mais magro, olhos fundos. A vingança era uma amante ciumenta, devorando-me por dentro. Ainda assim, prossegui, porque parar significaria render-me, e João de Alfama não se rende. A primavera irrompeu em Lisboa como uma amante impaciente, azulejos floridos desabrochando nas fachadas e o Tejo reluzindo sob um sol implacável, mas o meu coração permanecia no inverno. A Ana e eu vivíamos numa bolha frágil no meu apartamento do Bairro Alto, noites de conversas sussurradas sobre fugir para o Algarve, dias de planeamento meticuloso como um projeto de engenharia. Ela recuperava a luz nos olhos, rindo de novo às piadas sobre turistas perdidos no tram 28, mas eu via as sombras, o medo de retaliação, o peso do que tínhamos perdido. João, isto vale a pena? Perguntava ela, traçando linhas no meu peito com o dedo. Sim, respondia eu, porque o fim será doce. O Pedro rachara-se. O e-mail fora o catalisador, ele confrontara a Isabel numa explosão que o detetive gravou de um carro estacionado, ladra. Sempre soubeste usar-nos. Ela contra-argumentara com frieza, sou a cola que segura esta família, teu ingrato. Sem mim, o teu pai era um bêbado na rua. Mas o dano estava feito, ele mudara as senhas bancárias, consultara um advogado em segredo. Ligou-me, a voz trêmula, não de raiva, mas de dúvida, irmão, é verdade. Ela nos manipulou a todos. Fingi relutância, Pedro, eu só queria a Ana de volta. Mas sim, ela é tóxica. Convidou-me para uma cerveja no Tempo Rei, um bar escondido em Santos, e ali, sob as luzes quentes e o cheiro de marisco grelhado, desabafou, o ciúme por mim, a pressão da mãe para conquistar a Ana como troféu, o vazio que sentia agora. Ouvi, fingindo empatia, mas por dentro, exultava, o predador caçando o predador. Traímo-nos, Pedro. Mas podemos unir-nos contra ela. Ele assentiu, os olhos vermelhos de lágrimas não choradas. Ajuda-me, João. Expõe-a.
Era o que eu queria, o aliado improvável, o peão no meu xadrez. Combinámos, ele distrairia a Isabel, eu reuniria mais provas. O pai, alheio, afundava-se no álcool, mensagens dele no telemóvel: filho, volta. A casa está um inferno. A Ana incentivava-me, mas com cautela: não o mates, João. Só. Liberta-nos. Beijávamo-nos na varanda, vendo o castelo de São Jorge ao luar, prometendo um futuro limpo. Mas a vingança não é limpa, é suja como as ruas após a chuva, cheia de poças que refletem o pior de nós. O golpe seguinte foi cirúrgico. Com a ajuda do Pedro, relutante, mas desesperado, acedemos aos e-mails dela. Encontrei ouro, correspondência com um amante em Madrid, planos para divorciar-se do pai e fugir com o dinheiro da loja. Dar-lhe-ei o Pedro como distração até eu estar pronta, escrever ela a ele. Mostrei ao Pedro, que vomitou no banheiro do bar. Aquela vadia. Planejámos a armadilha, uma reunião familiar na casa de Cascais, fingindo reconciliação. Eu convidaria a Ana como amiga, o pai seria o isco inocente. A noite da armadilha, um sábado de maio com o ar perfumado de jasmim, a casa brilhava com luzes de candeeiro e o mar rugindo ao fundo. A Isabel recebera-nos com abraços falsos, o vestido preto colante como uma segunda pele. Que bom ver a família unida. O Pedro sentou-se ao lado dela, tenso, o pai bebendo vinho sem parar. A Ana e eu trocámos olhares cúmplices, as mãos roçando debaixo da mesa. O jantar correu suave, salmão grelhado, conversas sobre o tempo. Então, ativei o projetor, um truque simples, ligado ao laptop escondido. A tela acendeu-se com os e-mails, as fotos do amante, os extratos. Surpresa, madrasta. O silêncio foi ensurdecedor, quebrado pelo grito dela: mentiras. João, tu. Mas o Pedro levantou-se, a voz quebrada: é verdade, mãe. Vi tudo. O pai largou o garfo, o rosto cinzento: Isabel. Porquê? Ela desmoronou-se, não em lágrimas, mas em fúria: porquê? Porque vocês são fracos. O Manuel, um perdedor, o Pedro, um idiota, e tu, João, um sonhador que me humilhou roubando a rapariga do meu filho. Avançou para mim, unhas como garras, mas a Ana interveio, empurrando-a: basta. Você destruiu-nos. A Isabel riu, histérica: destruí. Eu criei-vos. Sem mim, nada. O pai chorou, abanando a cabeça: acaba-se, Isabel. Amanhã, o advogado. Ela virou-se para ele, venenosa: sem mim, falirás. E o Pedro? Ele precisa de mim. Mas o Pedro recuou: não mais. Saímos dali como fantasmas, o mar testemunhando o colapso. No carro, a caminho de Lisboa, o pai murmurou: perdão, filhos. Eu fui covarde. Abracei-o, pela primeira vez em anos, mas o perdão era parcial, a cicatriz permanecia. A Isabel não desistiu fácil. Dias depois, ameaças, e-mails anónimos para o meu trabalho, rumores de instabilidade espalhados. Demiti-me antes que me demitissem, mudando-me com a Ana para um apartamento maior em Princesa, financiado por poupanças. O Pedro cortou laços com ela, mudando-se para o Porto com um empréstimo meu, ironia, ajudando o inimigo. O pai iniciou o divórcio, a loja tremendo mas sobrevivendo. Pensei que era o fim, a vingança consumada. A Ana e eu casámos num registro civil em junho, uma cerimónia simples no cartório de Alfama, com o Tejo como padrinho. Rimos, trocando alianças de prata simples, e nessa noite, fizemos amor como se o mundo fosse novo. Mas o fado sussurrava: em Portugal, as teias não se desfazem tão fácil. A Isabel, exilada em Cascais, planeava o contra-ataque. Eu sentia-o no ar, como o cheiro de ozono antes da tormenta. E então veio o telefonema do Pedro, voz pânica: João, ela sabe de tudo. Vai expor o segredo da mãe, o acidente não foi acidente. Ela tem provas. O passado ressuscitava, como um corpo do Tejo a flutuar. A vingança, pensei, era um ciclo, e eu precisava de o quebrar, de vez. Mas como, quando o monstro era parte de mim? O verão de 2019 foi um caldeirão a ferver, o calor de Lisboa colando roupas à pele como segredos indesejados, e o telefonema do Pedro incendiou tudo.
Estava na varanda do novo apartamento em Princesa, a Ana a ler Camões ao meu lado, o sol poente tingindo o tez de laranja, quando o telemóvel vibrou. Ela tem cartas, João. Cartas da tua mãe para um amante, provando que o acidente foi suicídio, para te punir, ou ao pai. O mundo inclinou-se. A minha mãe, sempre o anjo na memória, agora manchada de desespero. Como, gaguejei. A Isabel encontrou no sótão, anos atrás. Usou para controlar o pai. Agora, vai publicá-las se não recuarmos. A Ana largou o livro, os olhos arregalados. Não pode ser verdade. Mas eu sabia, a Isabel era o demónio que se alimenta de verdades podres. O pai confirmou, ligando minutos depois, voz embargada, filho, é real. A tua mãe. Ela estava infeliz. O caso era verdade, e o acidente. Ela acelerou. O chão cedeu sob mim. Chorei como criança, a Ana abraçando-me enquanto o sol se afogava no rio. Não era só traição, era a raiz da minha dor, exposta como uma ferida aberta. A raiva renasceu, mais afiada, uma lâmina forjada no fogo da decepção. Não a deixamos vencer, jurei a Ana. Acabamos isto. O Pedro veio a Lisboa de comboio, chegando pálido à estação de Santa Apolónia, e reunimos-nos no apartamento, irmãos improváveis, unidos pelo ódio comum. Ela quer dinheiro, disse ele, metade da loja, ou publica tudo num blog anónimo. Ri, sombrio. Então damos-lhe o que quer, ruína total. O plano final era um veneno lento, psicológico, isolar a Isabel completamente. Primeiro, o Pedro, convencemos-lo a gravar uma confissão dela, marcando um T em Cascais. Ele foi, microfone escondido no relógio, e ela mordeu a isca, gabando-se, sempre soube manipular-te, Pedro. Eras o meu melhor trunfo contra o João. Enviámos o áudio ao advogado do divórcio, acelerando o processo, ela perderia tudo, casa, pensão, custódia moral. O pai foi o mais difícil. Encontrei na loja, agora quase vazia, prateleiras e quando solidão. Conta-me tudo, pai. Sem mentiras. Desabafou horas, a mãe apaixonara-se por um colega de trabalho, um professor de história, e o pai soubera, mas ignorara por amor. O suicídio fora o grito final dela contra a prisão da vida conjugal. Eu falhei-te, João. E à Isabel dei poder demais. Abracei-o, o cheiro de vinho e arrependimento. Falhasse a ela agora. Publica as cartas tu mesmo, antes que ela o faça. Ele hesitou, mas no dia seguinte, escreveu uma carta aberta num jornal local, o Diário de Notícias, a minha família, verdades e cicatrizes. O escândalo explodiu, manchetes sobre tragédia em Alfama, mas libertou-nos. A Isabel perdeu credibilidade, quem acreditaria numa manipuladora exposta? A Ana mergulhou na pesquisa, usando as suas ligações em Coimbra para contactar o amante antigo da mãe, agora um professor reformado em Évora. Ele confirmou, as cartas eram reais, mas o contexto era de desespero, não maldade. Ela amava-te, João. O fim foi fraqueza, não abandono. Essa verdade curou uma parte de mim, como chuva num deserto. O golpe final contra a Isabel, uma armadilha pública. Marquei um encontro no Café Nicola, no Rossio, fingindo rendição. Entregamos o dinheiro, mas conversa conosco. Ela veio, elegante em linen branco, o sol batendo nos seus cabelos loiros. O Pedro, o pai, a Ana e eu sentámo-nos à mesa redonda, turistas zumbindo à volta. Assina isto, disse eu, deslizando um documento falso de acordo financeiro. Ela leu, sorrindo vitoriosa, e assinou. Mas era um contrato invertido, transferia os restantes bens dela para uma conta de caridade, Orfanatos de Lisboa, em nome da minha mãe. Quando percebeu, horas depois, no escritório do advogado, era tarde. Fraude, gritou ela, mas o papel era legal, testemunhado. Correu para a polícia, mas as provas de chantagem dela, e-mails, gravações, viraram o jogo. Acusada de extorsão, detida numa cela fria de Moscavide. O Pedro testemunhou contra ela, ela me ensinou a odiar o meu irmão. O pai, livre enfim, vendeu a loja e mudou-se para o Douro, prometendo visitas mensais. Eu e a Ana, grávida de 3 meses, uma surpresa de esperança, caminhávamos pelo Tejo ao pôr do sol, mãos na barriga arredondada.
Acabou? Perguntou ela. Quase, respondi, mas o ciclo da família portuguesa é como o rio, flui, mas deixa sedimentos. A Isabel saiu em liberdade condicional meses depois, exilada em Faro, sozinha. Mandou uma carta: venceste, João. Mas o ódio corrói-te também. Queimámo-la na lareira, rindo. Mas à noite, sonhava com ela, o sorriso falso, e acordava suado. A vingança fora doce, mas o preço, a alma fragmentada, era eterno. O outono de 2020 trouxe folhas douradas a cair como confetes fúnebres nas ruas de Lisboa, e com elas, o epílogo da nossa saga familiar, não um fim limpo, mas um arranhar de unhas na porta do inferno. A Ana dera à luz uma menina, a Inês, em setembro, num hospital de Belém com vista para o mosteiro dos Jerónimos, o choro dela ecoando como um fado de renascimento. Segurei-a nos braços, os olhos castanhos como os da mãe, e jurei, nunca conhecerás esta escuridão. Mudámo-nos para uma casa pequena em Oeiras, perto do mar, onde o Atlântico batia ritmado, lavando as areias como promessas de esquecimento. O Pedro estabilizara-se no Porto, gerindo uma pequena adega que herdara de um tio distante, casado com uma rapariga local de olhos vivos e riso fácil. Ligava-me semanalmente, as conversas agora leves, futebol, vinhos, a vida. Obrigado, irmão, disse ele uma vez, voz embargada. Pelo ódio que nos uniu. Ri, mas doía, o laço frágil, forjado no fogo, mas propenso a rachar. O pai florescera no Douro, entre vinhas ondulantes e o rio serpenteante, enviando fotos de colheitas e garrafas rotuladas, para João, o filho que me salvou. Visitávamo-nos em vinhas ensolaradas, ele contando histórias da mãe sem amargura, ela era fogo, filho. Queimou-nos, mas iluminou também. O divórcio finalizara-se, a Isabel recebera uma pensão mínima, o suficiente para sobreviver em Faro, mas não para reinar. Ela contactou-me uma última vez, em novembro, uma carta chegada pelo correio, o selo de Algarve poeirento. João, o mar aqui é azul, mas solitário. Venci-te no fim, o teu ódio é a minha vitória, porque te tornei como eu, calculista, sem misericórdia. Li-a a Ana, que abanou a cabeça, queima-a. Ela não existe mais. Fizemo na praia de Carcavelos, as chamas dançando na brisa, cinzas levadas pelo vento como fantasmas libertos. Mas a mente é um labirinto de azulejos partidos. Noites em que acordava, o coração acelerado, revivendo o jantar fatídico, o beijo roubado, o soco no queixo do Pedro. O terapeuta de Alcântara avisara, a vingança é um espelho, reflete o monstro que combates. E ele tinha razão, via traços dela em mim, a frieza nos cálculos, o prazer na queda alheia. Mas a Inês curava-me, os seus gorgolejos, os dedinhos agarrando o meu pulgar, o cheiro de leite e inocência. Com ela, plantava um jardim novo, não de espinhos, mas de oliveiras resistentes. Um ano depois, em dezembro de 2021, o ciclo fechou-se de forma inesperada. O Pedro ligou, excitado, vem ao Porto, irmão. Um festival de vinhos. Fomos, a família inteira, eu, Ana, Inês no ovo, o pai de comboio. Encontrámo-nos na ribeira, o Douro brilhando ao sol baixo, barris alinhados como soldados. Rimos, provámos tintos encorpados, e o Pedro confessou, bêbado, eu invejava-te, João. A tua força. A Ana via isso. Abracei-o, e eu a ti, pela coragem de mudar. A Isabel apareceu como um espectro, não em carne, mas numa notícia, presa por fraude menor em Faro, um esquema de vinhos falsos. O Pedro riu, karma português. Mas eu senti pena, fugaz como uma onda recuando. Ela quebrou-nos, mas nós reconstruímos. Agora, em 2025, escrevo isto à janela de Oeiras, a Inês a brincar no chão com blocos de construção, a Ana a cozinhar bacalhau no forno. Lisboa dista, mas pulsa no sangue, o fado, o Tejo, as traições que forjaram o homem que sou. A vingança ensinara-me, a família não é sangue, mas escolha, o amor, não posse, mas entrega, e a dor, o fertilizante para a resiliência. Olho para o mar, infinito, e sorrio. Matei o meu irmão com as minhas próprias mãos. Não, matei o ódio que nos separava. E nisso, renasci, um homem de Lisboa, com cicatrizes como azulejos, bonito no mosaico da vida.